E se nós não tivéssemos sido os primeiros, não os primeiros a construir, não os primeiros a imaginar, não os primeiros a cair, muito abaixo da crosta terrestre, além dos ossos, além da memória, existe uma pergunta capaz de atingir o centro do orgulho humano. A hipótese siluriana ousa perguntar se uma civilização avançada poderia ter existido milhões de anos antes de nós e desaparecido sem deixar uma marca evidente. À primeira vista, parece ficção científica, mas essa pergunta já foi tratada com seriedade por cientistas respeitados. Se uma espécie anterior aos humanos tivesse alcançado um nível tecnológico complexo, será que nós saberíamos? Fósseis se desfazem. Cidades viram poeira. Em 100 milhões de anos, quase tudo o que parece sólido pode ser triturado, dissolvido, enterrado ou reciclado pelo próprio planeta. Debaixo do concreto e do ruído da vida moderna, sob as raízes das florestas e os leitos dos oceanos, talvez não exista uma ruína esperando por nós. Talvez exista apenas silêncio, um silêncio carregado de possibilidade. Imagine a Terra não como uma linha do tempo simples, mas como um manuscrito reescrito incontáveis vezes. Cada civilização, se alguma existiu antes da nossa, seria uma camada de tinta quase apagada sob outras camadas mais recentes. A pergunta é perturbadora porque não aponta para estátuas perdidas ou máquinas fossilizadas. Ela aponta para algo mais difícil de reconhecer. Vestígios tão sutis que talvez já estejam diante de nós, confundidos com processos naturais. A geologia é uma narradora paciente. Ela fala no deslocamento lento das placas tectônicas, na pressão que dobra continentes, na marca delicada de uma folha fossilizada na pedra. Para ela, o tempo não é contado em séculos, mas em eras, períodos, éons. Diante dessa escala, a civilização humana é um lampejo, uma centelha breve na escuridão. E quando escavamos a crosta do planeta, não encontramos apenas história, encontramos pré-história. Encontramos lacunas, encontramos perguntas que nenhuma ruína consegue responder por completo. É nesse ponto que entra a hipótese siluriana, não como uma teoria conspiratória, nem como uma afirmação de que uma civilização antiga realmente existiu. Ela entra de forma mais silenciosa, mais incômoda e mais científica. O nome faz referência a uma espécie fictícia da série britânica Doctor Who, mas a pergunta que ele carrega é real em sua estrutura. Se uma civilização industrial tivesse existido na Terra milhões de anos antes dos humanos, seria possível detectá-la hoje? A hipótese não diz que isso aconteceu. Ela pergunta o que aconteceria se tivesse acontecido. Que tipo de sinal sobreviveria? O tempo engoliria tudo. Restaria alguma marca nas rochas, na atmosfera fossilizada, na composição química dos sedimentos? Essa não é a esfera dos antigos alienígenas, nem de Atlântidas ocultas sob o mar. A hipótese siluriana não precisa de naves, poderes sobrenaturais ou monumentos impossíveis. Ela trabalha com ciclos climáticos, impressões geoquímicas e rastros discretos de atividade planetária. A força dessa ideia está justamente em sua sobriedade. Ela não pede que acreditemos em uma civilização perdida. Ela pede que examinemos quais marcas uma civilização tecnológica realmente deixaria depois de milhões de anos. E nesse sentido, a pergunta se volta contra nós mesmos. O que sobraria da nossa própria era depois de 10 milhões de anos? O que sobreviveria ao intemperismo, à erosão, à subducção, à decomposição biológica e ao esmagamento lento das placas da Terra? As cidades parecem permanentes enquanto estamos dentro delas. O aço parece resistente, o vidro parece durável, o concreto parece definitivo. Mas nada disso foi feito para enfrentar o tempo geológico. Metais corroem, plásticos se fragmentam e se transformam, estruturas colapsam, arquivos digitais desaparecem em escalas de tempo absurdamente menores. Até resíduos radioativos, que nos parecem quase eternos, se dispersam, decaem ou se diluem no ambiente ao longo de períodos suficientemente longos. A Terra recicla a si mesma sem interrupção. Montanhas nascem e são desgastadas até virar sedimento. Oceanos avançam e recuam. O fundo oceânico é criado, empurrado, engolido. Continentes se separam, colidem e se reorganizam. Em 100 milhões de anos,
Nossas rodovias talvez se tornem apenas faixas estranhas dentro de uma rocha futura. Nossos arranha-céus não seriam esqueletos apontando para o céu, seriam matéria dispersa, transformada, irreconhecível. E os satélites, mais cedo ou mais tarde, queimariam, cairiam ou seriam perdidos. Agora, inverta o pensamento. Se outra espécie tivesse alcançado uma civilização industrial 50 ou 100 milhões de anos atrás, o que restaria para nós encontrarmos? Esperaríamos ver metal retorcido sob camadas de carvão, máquinas fossilizadas, cidades inteiras congeladas no subsolo. Talvez essa expectativa seja ingênua. Talvez uma civilização antiga não deixasse objetos reconhecíveis, mas alterações no carbono, mudanças bruscas em sedimentos, desequilíbrios químicos, picos estranhos de temperatura, sinais discretos de uma perturbação global. Algumas anomalias desse tipo existem no registro geológico. Uma delas é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ocorrido há cerca de 56 milhões de anos. Foi um episódio de aquecimento global rápido, acompanhado por uma assinatura incomum de carbono. A causa ainda é estudada. Atividade vulcânica, liberação de metano, alterações naturais no ciclo do carbono ou uma combinação de processos. A hipótese siluriana não transforma esse evento em prova de uma indústria antiga. Ela apenas pergunta se saberíamos distinguir uma coisa da outra. É aqui que a ideia se torna discretamente radical, porque, se não podemos excluir completamente a possibilidade de uma civilização anterior, não por haver evidências claras, mas porque o próprio tempo apaga evidências, então precisamos reconsiderar nossa noção de permanência. Os seres humanos gostam de imaginar que seus monumentos, suas tecnologias e seus registros sobreviverão como testemunhas quase eternas. Mas talvez uma civilização, qualquer civilização, seja apenas uma floração sazonal na superfície antiga da Terra. Bela, breve, esquecida. Esse pensamento é humilhante, mas também estranhamente fértil. Talvez não estejamos sozinhos, não no sentido cósmico, mas no sentido histórico. Talvez a Terra já tenha produzido mentes antes. Talvez a inteligência não seja uma exceção absoluta, mas um fenômeno raro que pode surgir quando certas condições se alinham. Ainda assim, é preciso manter o cuidado. Não há prova de uma sociedade siluriana. Não há cidades enterradas, esqueletos de engenheiros não humanos ou fósseis de uma espécie tecnológica desaparecida. E essa ausência não encerra a questão tão facilmente quanto gostaríamos. A Terra, ao longo de dezenas de milhões de anos, é uma mestra do disfarce. Desde a época dos dinossauros, cadeias de montanhas inteiras se ergueram e desapareceram. Mares antigos cobriram terras que hoje são continentes. Continentes se afastaram uns dos outros como fragmentos de uma memória partida. Em um palco tão vasto, que tipo de marca qualquer sociedade poderia deixar sem ser absorvida pela própria maquinaria do planeta? Pense no tempo não como uma linha, mas como um livro antigo e incompleto. Muitas páginas foram arrancadas, outras estão borradas. As últimas são as únicas que conseguimos ler com alguma clareza. Nós lemos de trás para frente, tentando reconstruir uma história que não foi escrita para nós. Às vezes, encontramos uma frase estranha, uma pontuação fora do lugar, uma mudança brusca na textura da página. A hipótese siluriana pergunta se algumas dessas marcas poderiam ser notas deixadas por um leitor anterior. Isso não significa tentar provar algo extraordinário a qualquer custo. Significa ampliar a imaginação com responsabilidade. Significa aceitar que a civilização humana não precisa ser o ponto final da natureza, nem necessariamente sua primeira tentativa. Ela pode ser apenas uma ocorrência dentro de uma história muito mais longa, uma forma de organização que surge, transforma o ambiente, brilha por algum tempo e desaparece, deixando atrás de si não grandes monumentos, mas sussurros nas rochas. A hipótese também nos força a encarar a nossa própria herança. Se desaparecêssemos amanhã, como seres futuros saberiam que existimos? O plástico permaneceria como um vestígio reconhecível, a atmosfera carregaria uma impressão da nossa queima de combustíveis fósseis, os oceanos guardariam sinais químicos da nossa passagem, ou também nos tornaríamos um capítulo perdido, inferido por criaturas que jamais conheceremos, discutido a partir de indícios incompletos e interpretações cautelosas. No fundo, perguntar se não fomos os primeiros
É perguntar quanto ignoramos sobre o mundo sob nossos pés, não apenas sobre fósseis ou camadas de rocha, mas sobre a própria relação entre memória e planeta. A Terra não preserva tudo. Ela seleciona sem intenção, esmaga, dissolve, transforma. E talvez a maior ilusão de uma civilização tecnológica seja acreditar que aquilo que ela constrói é mais durável do que os processos silenciosos que moldam continentes. A jornada começa exatamente nesse ponto, entre a ciência e a vertigem. Não com a certeza de uma civilização perdida, mas com a possibilidade de que o registro geológico seja menos transparente do que imaginamos. Vamos atravessar camadas de sedimento, mudanças climáticas antigas, sinais de carbono, extinções e rastros químicos, porque diante da hipótese siluriana, a pergunta mais profunda não é apenas se alguém esteve aqui antes de nós, é se seríamos capazes de reconhecer sua sombra. Em 2018, dois cientistas acostumados a pensar em clima, planetas e habitabilidade fizeram uma pergunta incomum. Adam Frank e Gavin Schmidt não estavam procurando ruínas escondidas, nem propondo uma história secreta da Terra. Eles estavam olhando para o passado profundo com uma inquietação científica muito específica. E se os seres humanos não fossem a primeira civilização tecnológica deste planeta, a pergunta parecia pertencer à ficção científica. Mas, nas mãos deles, tornou-se um experimento mental cuidadosamente delimitado. Frank e Schmidt não eram aventureiros intelectuais isolados, nem vozes vindas de uma margem obscura da ciência. Eles trabalhavam com temas ligados à astrofísica, à climatologia, à atmosfera terrestre e à possibilidade de vida em outros mundos. Gavin Schmidt, em especial, é conhecido por sua atuação na ciência climática. Adam Frank, por sua vez, havia dedicado parte de seu trabalho a pensar a vida, a tecnologia e a evolução de civilizações em escala planetária. A pergunta que eles fizeram nascia desse cruzamento: clima, tempo e civilização. Por que cientistas interessados no futuro da humanidade olhariam para um passado quase impossível de reconstruir? Porque a busca por vida em outros planetas também obriga a pensar sobre o destino das civilizações. Quando observamos mundos distantes e perguntamos se neles poderia haver vida inteligente, estamos perguntando indiretamente quanto tempo uma civilização consegue durar. Ela sobrevive o bastante para transformar seu planeta? Deixa marcas detectáveis? Ou desaparece antes que alguém, em algum lugar, possa perceber que ela existiu? Foi dentro dessa perspectiva que a hipótese siluriana ganhou sua forma moderna. Ela não nasceu como uma declaração de descoberta, nasceu como uma pergunta sobre detecção. Se uma espécie industrial tivesse existido muito antes dos humanos, que sinais ela deixaria no registro geológico? E, mais importante, será que nós seríamos capazes de separar esses sinais de processos naturais? Esse detalhe muda tudo. A questão não é provar uma civilização esquecida, mas testar a fragilidade da nossa própria capacidade de reconhecer uma. O nome da hipótese carrega uma ironia deliberada. Siluriana faz referência aos silurianos de Doctor Who, uma espécie fictícia de répteis inteligentes que teria dominado a Terra antes dos humanos e depois desaparecido em circunstâncias catastróficas. A série usava esse cenário como ficção, com cidades subterrâneas e histórias perdidas sob o solo. Frank e Schmidt não importaram essas criaturas para a ciência. Eles pegaram a imagem como metáfora. O que realmente importava era a pergunta escondida sob a fantasia. Essa distinção é essencial. A hipótese siluriana não afirma que répteis inteligentes construíram impérios antes de nós. Também não sugere que dinossauros ergueram máquinas ou que há arquivos secretos enterrados no manto terrestre. O uso do nome funciona como uma porta de entrada para uma investigação muito mais sóbria. A ficção fornece o símbolo, a ciência formula o problema. E o problema é este: até que ponto a história profunda da Terra poderia esconder uma civilização que já não deixou objetos visíveis? Para entender a força dessa pergunta, é preciso diferenciar hipótese de teoria. Uma teoria científica é um corpo explicativo robusto, sustentado por evidências, testes e capacidade de previsão. Uma hipótese é uma proposta a ser examinada, um ponto de partida, uma maneira organizada de perguntar algo ao mundo. A hipótese siluriana pertence a essa segunda categoria. Ela não diz,
Isso ocorreu. Ela pergunta: se tivesse ocorrido, que tipo de vestígio deveríamos procurar? Essa formulação protege a ideia de cair no terreno das certezas falsas. Frank e Schmidt não estavam dizendo que uma civilização anterior realmente existiu. Eles estavam dizendo que a ausência de ruínas não basta por si só para encerrar a discussão, especialmente quando falamos de dezenas de milhões de anos. Em escalas tão vastas, a Terra deixa de ser um arquivo estático e se torna um sistema ativo, capaz de apagar, transformar e redistribuir quase todos os vestígios de sua própria superfície. A hipótese, portanto, nasce de uma compreensão profunda do tempo geológico. A atmosfera, os oceanos e o clima não permanecem imóveis. Eles são moldados por ciclos lentos, por mudanças no carbono, pela atividade vulcânica, pela circulação oceânica, pelo movimento das placas tectônicas e pela energia do Sol. Durante milhões de anos, esses processos podem alterar tanto o planeta que o mundo original se torna quase irreconhecível. Uma cidade, uma costa, uma floresta, uma camada inteira de solo, tudo pode ser reescrito. É nesse encontro entre ciência climática e geofísica planetária que a pergunta se torna mais poderosa. Uma civilização tecnológica, por definição, interage com o ambiente em grande escala. Ela consome energia, move materiais, altera paisagens, modifica a atmosfera e deixa subprodutos. Mas esses efeitos não precisam parecer uma rua, uma ponte ou um computador fossilizado. Podem aparecer como perturbações no ciclo do carbono, mudanças isotópicas, depósitos incomuns, padrões de erosão, sinais químicos que só ganham sentido quando vistos em conjunto. A própria humanidade oferece um espelho. Em poucos séculos de industrialização, alteramos a composição da atmosfera, redistribuímos elementos químicos, produzimos materiais sintéticos e queimamos enormes quantidades de combustíveis fósseis. Se desaparecêssemos, nem tudo isso viraria uma ruína reconhecível, mas parte poderia deixar uma assinatura estranha em camadas sedimentares futuras, um pico de carbono, traços de poluentes, mudanças nos oceanos. A questão de Frank e Schmidt era simples e desconfortável. Sinais desse tipo, no passado distante, seriam reconhecidos pelo que são? Essa pergunta também conversa com a astrobiologia. Quando pensamos em civilizações em outros planetas, quase sempre imaginamos sinais tecnológicos vindos do espaço. Rádio, luz artificial, estruturas gigantescas, atmosferas alteradas, mas a Terra nos oferece um laboratório mais íntimo. Se não conseguimos imaginar com clareza como uma civilização antiga poderia ser detectada aqui, em nosso próprio planeta, como reconheceríamos uma civilização morta em outro mundo? A hipótese siluriana, nesse sentido, não olha apenas para trás, ela treina o olhar para fora. Há um aspecto ainda mais sombrio nessa linha de raciocínio. Uma civilização pode ser capaz de transformar seu planeta e, ao mesmo tempo, não sobreviver às consequências dessas transformações. Mudança climática, uso intenso de recursos, colapso ecológico, instabilidade social ou eventos naturais extremos podem interromper trajetórias tecnológicas antes que elas deixem um registro duradouro. Assim, a hipótese não fala apenas de civilizações perdidas. Ela pergunta quais condições permitem que uma civilização tecnológica dure tempo suficiente para ser lembrada. Por isso, o exercício de Frank e Schmidt se aproxima de um teste de civilização. Não um teste moral, mas planetário. Uma sociedade inteligente consegue atravessar sua própria fase industrial sem destruir as bases ambientais que a sustentam. Consegue produzir conhecimento e tecnologia sem se tornar geologicamente breve demais? Consegue deixar uma marca que sobreviva à erosão, à subducção e à entropia? Ou toda civilização industrial carrega em si uma tendência a queimar intensamente e desaparecer rápido? Essa questão toca algo mais íntimo do que parece. A humanidade gosta de imaginar sua história como uma ascensão contínua, das ferramentas de pedra às cidades, das cidades às máquinas, das máquinas às estrelas. Mas o planeta não reconhece esse drama como inevitável. Para a Terra, uma civilização pode ser apenas uma perturbação fina na superfície, um intervalo químico, uma camada incomum entre muitas outras. O que para nós é destino, para a geologia pode ser apenas ruído. Nesse sentido,
Procurar uma civilização anterior não é apenas um exercício histórico, é uma maneira de estudar a nossa própria vulnerabilidade. Se somos únicos, somos uma raridade quase absoluta na história do planeta. Se não somos, talvez civilizações possam surgir e cair em padrões que ainda não entendemos. Em ambos os casos, a pergunta nos diminui. Ela retira a humanidade do centro automático da narrativa e a coloca dentro de uma escala maior, mais antiga e menos confortável. A hipótese siluriana também nos obriga a pensar na memória de um planeta. Uma civilização humana pode guardar arquivos, bibliotecas, museus e bancos de dados. Mas a Terra guarda de outra maneira. Ela preserva ossos por acaso, conserva pegadas sob condições raras, registra atmosferas antigas em isótopos, gelo, minerais e sedimentos. Seu arquivo é incompleto, fragmentado, muitas vezes ambíguo, e talvez toda civilização que dependa da Terra para ser lembrada esteja submetida a essa mesma precariedade. Por isso, o valor da hipótese não está em revelar uma verdade escondida, mas em mudar o tipo de pergunta que fazemos. Em vez de procurar monumentos impossíveis, ela nos pede para perguntar que assinaturas um processo industrial poderia deixar. Em vez de imaginar um passado povoado por certezas extraordinárias, ela exige cautela. Que sinais seriam compatíveis com causas naturais? Que sinais seriam difíceis de explicar? Que tipo de evidência seria forte o bastante para sustentar uma interpretação tão incomum? A resposta ainda não existe. E talvez nunca exista. Mas o pensamento em si já altera a nossa relação com o tempo. Ele nos faz perceber que a permanência é uma ilusão construída em escala humana. Aquilo que dura 1000 anos parece eterno para uma pessoa, mas quase nada para um continente. Aquilo que dura 1 milhão de anos parece inconcebível para uma cultura, mas ainda é apenas uma respiração na história da Terra. A civilização vive entre essas duas escalas, sem pertencer plenamente a nenhuma. Quando Frank e Schmidt formularam a hipótese siluriana, eles não estavam tentando transformar ficção em fato. Estavam usando uma ideia provocadora para testar os limites da ciência, da geologia e da imaginação disciplinada. A pergunta permanece aberta porque é difícil por natureza. Ela exige que pensemos como arqueólogos de um mundo quase apagado, como climatologistas de eras perdidas, como seres conscientes que sabem que também podem se tornar ilegíveis. E talvez seja aí que a hipótese encontre sua verdadeira importância. Ela não nos diz que alguém veio antes. Ela nos obriga a perguntar o que significa vir depois. Depois de bilhões de anos de vida, depois de extinções, depois de continentes destruídos e oceanos desaparecidos. Se uma civilização é tecida na geologia de um planeta, também pode ser desfeita por ela. E no fim, toda inteligência que nasce sobre a Terra talvez dependa de uma pergunta silenciosa. Quanto tempo antes que o mundo nos esqueça? A hipótese siluriana vive em uma fronteira delicada. De um lado, existe a ciência, com seus métodos, suas incertezas e sua exigência de evidência. Do outro, existe a imaginação, esse território onde civilizações soterradas, espécies esquecidas e histórias apagadas ganham forma antes de qualquer prova. Entre esses dois mundos, a hipótese não tenta transformar fantasia em fato. Ela faz algo mais interessante. Usa uma imagem nascida da ficção científica para abrir uma pergunta que pode ser examinada com ferramentas reais. Em Doctor Who, os silurianos são uma civilização reptiliana antiga, inteligente, anterior à humanidade, escondida em cidades subterrâneas depois de uma catástrofe. Como narrativa, a ideia é direta e poderosa. Ela desloca o ser humano do centro da história da Terra. Faz o passado parecer menos vazio, menos obediente à nossa presença. Mas Frank e Schmidt não adotaram essa ficção como explicação. Eles a trataram como metáfora. O nome ficou, mas o conteúdo científico seguiu por outro caminho. Esse detalhe é importante porque a hipótese siluriana não fala de répteis inteligentes vivendo sob nossos pés, nem de impérios perdidos esperando para serem descobertos por acaso. Ela não depende de pirâmides construídas por dinossauros, cidades intactas sob o oceano ou bibliotecas escondidas dentro de cavernas. O que ela propõe é mais frio e mais difícil. Se uma civilização tecnológica existiu no passado profundo, seus vestígios provavelmente não seriam reconhecíveis como ruínas. Talvez fossem apenas alterações sutis na química da Terra.
À primeira vista, pode parecer estranho que uma ideia com origem em uma série de ficção científica seja levada a sério como ponto de partida para a reflexão científica. Mas a história do pensamento humano mostra que a imaginação muitas vezes chega antes da investigação formal. Ela não substitui a evidência, mas pode apontar para perguntas que ainda não sabemos formular. A ficção científica, quando não é confundida com prova, funciona como um laboratório mental, um lugar onde o impossível pode ser testado antes de ser descartado ou refinado. Autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e H.P. Lovecraft exploraram, cada um à sua maneira, a ideia de civilizações mais antigas que a humanidade. Em algumas histórias, esses povos desapareceram nas estrelas. Em outras, foram soterrados por eras sucessivas, deixando apenas sinais enigmáticos. Essas narrativas não devem ser lidas como registros do real, mas elas revelam uma inquietação profunda, a possibilidade de que a nossa espécie esteja lendo apenas as últimas páginas de uma história muito maior. Em Asimov, a ascensão e a queda de impérios aparecem como movimentos de longa duração, quase como ciclos históricos observados de uma altitude impossível. Em Clarke, o encontro entre humanidade, tecnologia e mistério frequentemente sugere que a inteligência pode ser mais antiga, mais distante e mais estranha do que imaginamos. Em Lovecraft, o passado assume uma escala perturbadora, povoado por entidades e ruínas que fazem a presença humana parecer recente e frágil. São obras de ficção, mas todas tocam a mesma ferida. Talvez não sejamos o começo. A ciência não pode aceitar uma ideia apenas porque ela é fascinante. Esse é o limite que precisa permanecer claro. Uma narrativa pode inspirar uma pergunta, mas não pode responder por ela. Para que uma hipótese entre no terreno científico, ela precisa se submeter a critérios. Que tipo de evidência seria esperado? Que observações poderiam enfraquecer? Lá, quais explicações naturais precisam ser consideradas antes de qualquer interpretação extraordinária? A hipótese siluriana só se torna relevante quando aceita essas restrições. É por isso que ela se afasta de muitas fantasias sobre civilizações perdidas. Não há aqui uma tentativa de reinterpretar qualquer pedra incomum como tecnologia antiga. Não há necessidade de transformar lacunas do conhecimento em certeza. A hipótese trabalha no sentido oposto. Ela pergunta como evitar conclusões precipitadas. Se uma camada sedimentar apresenta uma assinatura química estranha, seria preciso investigar primeiro causas vulcânicas, biológicas, oceânicas e climáticas. Só depois, em um cenário altamente específico, surgiria a pergunta mais rara. Essa postura é o que separa a curiosidade científica da crença sem método. A imaginação abre a porta, mas a geologia decide quem entra. Uma civilização anterior, caso tivesse existido, precisaria ter produzido efeitos detectáveis. Não bastaria ser uma ideia bonita ou perturbadora. Seria necessário encontrar sinais consistentes, distribuídos de modo coerente, difíceis de explicar por processos naturais conhecidos. E mesmo assim, a interpretação exigiria cautela extrema. No passado profundo, quase tudo chega até nós fragmentado. A mudança mais importante proposta pela hipótese é abandonar a busca por monumentos. Quando pensamos em civilização, pensamos em cidades, estradas, estátuas, escrita, ferramentas e edifícios. Esses são os marcadores que usamos para compreender sociedades humanas antigas. Mas uma civilização separada de nós por dezenas de milhões de anos talvez não pudesse ser estudada com os métodos tradicionais da arqueologia. Suas construções teriam sido esmagadas, dissolvidas, recicladas, submersas ou transformadas em camadas indistintas de sedimento. Nesse caso, o olhar precisa se deslocar. Em vez de procurar objetos, seria necessário procurar assinaturas. Uma assinatura química, uma anomalia isotópica, um padrão incomum de deposição, um sinal de combustão em larga escala, uma alteração súbita no ciclo do carbono. Resíduos persistentes que, de algum modo, escaparam da destruição completa. O passado deixaria de ser lido como um museu de artefatos e passaria a ser lido como um arquivo molecular, silencioso e quase ilegível. Essa mudança também mexe com a nossa própria definição de civilização. Costumamos medir sociedades por elementos humanos: agricultura, linguagem escrita, arquitetura monumental
organização política, expansão territorial, mas uma civilização tecnológica pode ser definida também por seu impacto planetário. Ela altera fluxos de energia, move materiais, muda ecossistemas, modifica a atmosfera e deixa resíduos. Nesse sentido, a pergunta deixa de ser apenas quem eram eles e se torna o que uma inteligência tecnológica faz ao planeta que habita. A hipótese siluriana, então, confronta o antropocentrismo de forma discreta. Ela nos lembra que talvez estejamos usando critérios humanos demais para procurar algo que, se existiu, poderia não ter sido humano em forma, cultura ou material. Uma espécie inteligente anterior não precisaria construir templos como os nossos. Não precisaria registrar sua memória em papel, pedra ou silício. Talvez sua tecnologia fosse baseada em materiais que não sobreviveriam. Talvez suas cidades ocupassem regiões que hoje foram consumidas por oceanos ou subducção. Esse deslocamento é perturbador porque remove a familiaridade. Procurar uma civilização antiga não seria procurar uma versão anterior de nós mesmos. Seria procurar um fenômeno planetário de inteligência, filtrado por milhões de anos de processos geológicos, sem rostos, sem língua, sem mitos preservados, sem nomes, apenas uma possível alteração no corpo da Terra. E diante disso, até a palavra civilização começa a aparecer limitada, carregada de expectativas culturais que talvez não sirvam para o passado profundo. Ao mesmo tempo, a hipótese não nos autoriza a ver intenção onde há apenas natureza. O planeta é capaz de produzir mudanças bruscas sem qualquer indústria. Vulcões liberam carbono, oceanos mudam de circulação. Metano pode ser liberado em grande escala. Impactos cósmicos alteram atmosferas. A vida microscópica transforma oceanos e céus. A Terra não precisa de uma civilização para gerar anomalias. Por isso, qualquer leitura siluriana teria que competir com explicações naturais fortes, muitas vezes mais prováveis. Essa tensão entre imaginação e prudência é justamente o ponto mais fértil. A ficção científica nos permite perguntar: e se? A ciência responde: sob quais condições? A ficção imagina uma cidade subterrânea. A ciência pergunta que pressão, temperatura, erosão e subducção fariam com qualquer cidade ao longo de 50 milhões de anos. A ficção imagina uma espécie esquecida. A ciência pergunta que vestígios biológicos, químicos ou isotópicos poderiam sobreviver. Uma não substitui a outra. Elas operam em ritmos diferentes. Há também um paradoxo no próprio avanço tecnológico. Uma civilização capaz de transformar seu ambiente em escala global talvez também seja capaz de acelerar o apagamento de seus próprios rastros. Indústria, extração, combustão e mudança climática podem produzir marcas profundas, mas também instabilidade. Uma sociedade que altera demais as condições que a sustentam pode desaparecer antes de estabilizar sua presença. A tecnologia, vista assim, não é apenas um instrumento de permanência, pode ser também uma forma de fragilidade. Esse ponto aproxima a hipótese do nosso presente. Ao imaginar uma civilização antiga apagada pelo tempo, estamos também ensaiando o olhar de um futuro distante sobre nós, o que parecerá evidente para seres que talvez estudem a Terra milhões de anos depois. Verão uma camada fina de perturbação química, um pico de carbono, uma reorganização biológica, um rastro de materiais sintéticos quase totalmente degradados, ou encontrarão sinais ambíguos demais para distinguir entre indústria, vulcanismo, clima e acaso. A ficção científica sempre soube trabalhar com esse tipo de espelho. Ela fala do passado para inquietar o presente. Fala de civilizações perdidas para perguntar se a nossa também pode se perder. Fala de espécies antigas para revelar a juventude da humanidade. Quando bem usada, ela não nos afasta da ciência. Ela nos ajuda a sentir a escala da pergunta antes que os dados tentem respondê-la. A hipótese siluriana nasce exatamente nesse intervalo entre espanto e disciplina, mas existe um risco constante. O fascínio por uma civilização anterior pode facilmente escorregar para a certeza indevida. Uma lacuna no registro fóssil não é uma prova. Uma anomalia geológica não é, por si só, uma assinatura tecnológica. A ausência de explicação completa não autoriza qualquer explicação imaginável. O valor da hipótese está em manter essa tensão sem resolver. Lá a força.
Ela nos convida a pensar mais amplamente, não a acreditar mais rapidamente. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja se Dr. Who antecipou uma possibilidade científica. Não foi isso. A série ofereceu uma imagem. A ciência transformou essa imagem em uma estrutura de investigação. O que começou como uma civilização fictícia de répteis antigos virou um exercício sobre registro geológico, impacto industrial e memória planetária. Essa transformação mostra como uma ideia pode atravessar fronteiras sem perder o rigor, desde que não esqueça onde termina a imaginação e onde começa a evidência. No fim, a hipótese siluriana revela algo sobre o próprio funcionamento da curiosidade humana. Nós precisamos imaginar antes de investigar, mas também precisamos duvidar daquilo que imaginamos. Entre a cidade subterrânea da ficção e a assinatura de carbono na rocha, existe uma distância imensa. É nessa distância que a ciência trabalha, não para confirmar nossos sonhos mais estranhos, mas para perguntar quais deles deixam rastros possíveis no mundo real. E assim, a fronteira entre ciência e ficção não desaparece. Ela se torna mais nítida. A ficção nos entrega cenários. A ciência exige sinais. A ficção oferece o arrepio de uma história esquecida. A ciência pergunta o que poderia sobreviver à erosão, à pressão, ao calor e ao tempo. Se houve alguma civilização antes de nós, ela não será encontrada porque desejamos encontrá-la. Só poderá aparecer, se aparecer, como uma perturbação discreta no grande silêncio da Terra. Se uma civilização esquecida tivesse existido antes de nós, a primeira pergunta prática não seria quem ela foi. Seria o que poderia ter sobrado. A intuição humana espera objetos, ruas, colunas, ferramentas, fragmentos de máquinas, algo que possa ser retirado da terra e reconhecido como obra de uma mente. Mas o tempo profundo raramente preserva aquilo que desejamos encontrar. Ele não organiza museus. Ele comprime, dissolve, espalha e transforma. Os fósseis parecem, à primeira vista, a melhor janela para a vida antiga. É por meio deles que enxergamos criaturas desaparecidas, florestas extintas, mares que já não existem. Mas a fossilização é uma exceção, não uma regra. Para que um organismo seja preservado, é preciso um conjunto específico de condições: soterramento rápido, química adequada, pressão, ausência parcial de decomposição. A maior parte da vida que já existiu na Terra simplesmente desapareceu sem deixar forma reconhecível. Quando pensamos em uma civilização industrial, o problema se torna ainda mais estranho. O que exatamente fossilizaria? Nossos prédios não são ossos. Nossos cabos, telas, motores e ligas metálicas não entram naturalmente no registro fóssil como um animal preso em sedimento. Muitos materiais que parecem resistentes em nossa escala de tempo podem se degradar, oxidar, fragmentar ou reagir quimicamente ao longo de milhões de anos. Aquilo que chamamos de durável talvez seja apenas temporariamente persistente. O plástico é um exemplo inquietante. Produzimos quantidades imensas dele, e parte desse material pode permanecer no ambiente por períodos muito longos. Em praias, rios, oceanos e solos, ele já se fragmenta em partículas menores, misturando-se à vida e ao sedimento. Em teoria, uma civilização que produzisse polímeros sintéticos poderia deixar uma assinatura material incomum. Mas entre sobreviver por milhares de anos e ser reconhecido depois de dezenas de milhões, existe uma distância quase inimaginável. Ao longo de eras, o plástico poderia se quebrar, se alterar quimicamente, ser soterrado, aquecido, comprimido ou disperso. Parte talvez ficasse preservada em condições raras, mas não necessariamente como um objeto evidente. Talvez aparecesse como uma anomalia molecular, uma camada com compostos estranhos, um resíduo difícil de separar de processos posteriores. A pergunta não é apenas se o material poderia persistir, é se futuros pesquisadores conseguiriam reconhecê-lo como produto de uma tecnologia e não como ruído geológico. Os metais também carregam essa ambiguidade. Uma sociedade tecnológica extrai, refina e concentra elementos em formas pouco comuns na natureza: ferro, alumínio, cobre, níquel, terras raras. Em nossa época, deslocamos materiais em escala planetária, mas metais corroem, ligas se desfazem. Estruturas expostas são destruídas pela água,
pelo oxigênio, por micro-organismos, pela pressão e pelo calor. Depois de milhões de anos, talvez não restem vigas ou máquinas, mas concentrações incomuns de elementos em camadas específicas. Mesmo assim, a Terra produz concentrações minerais sem ajuda de nenhuma civilização. Processos hidrotermais, vulcanismo, sedimentação, circulação de fluidos e metamorfismo podem reunir elementos de maneiras surpreendentes. Essa é uma das dificuldades centrais. Uma assinatura tecnológica antiga teria que ser diferenciada de uma assinatura natural rara. O simples fato de algo parecer estranho não basta. A história do planeta é cheia de eventos estranhos que não precisam de inteligência para acontecer. Os isótopos radioativos oferecem outro tipo de pista. Uma civilização que dominasse energia nuclear, armas nucleares ou reatores, poderia deixar sinais mensuráveis por algum tempo. Certos isótopos têm meias-vidas longas, capazes de atravessar milhares ou até milhões de anos. Para nós, isso parece quase eterno. Mas no tempo geológico, até a radiação se torna uma linguagem que enfraquece. Os sinais decaem, se diluem, migram por águas subterrâneas ou são incorporados a minerais de formas difíceis de interpretar. Ainda assim, uma alteração isotópica incomum seria um dos vestígios mais interessantes. Ela não teria a forma de uma ruína, mas de uma proporção anormal entre elementos ou variantes atômicas. Seria uma pista fria, sem rosto, sem história, sem monumento. Algo que exigiria instrumentos precisos e uma teoria de fundo para ser percebido. E mesmo então, restaria o problema decisivo: como distinguir uma indústria nuclear antiga de um processo geológico raro, de um evento cósmico ou de uma redistribuição natural de elementos? Os combustíveis fósseis levantam uma ironia profunda. Carvão, petróleo e gás natural são restos transformados de vida antiga, comprimidos e modificados ao longo de milhões de anos. A civilização moderna existe, em grande parte, porque aprendeu a queimar esse passado. Ao fazer isso, alterou a atmosfera e o ciclo do carbono em ritmo acelerado. Se outra civilização tivesse feito algo semelhante, talvez sua marca mais persistente não fosse uma mina ou uma máquina, mas uma perturbação no carbono preservada em rochas. Uma queima intensa de carbono antigo poderia deixar uma assinatura isotópica detectável. O carbono de origem fóssil possui características que o diferenciam em certos contextos. Por isso, mudanças abruptas em camadas sedimentares, combinadas a aquecimento, acidificação dos oceanos ou alterações biológicas, poderiam levantar perguntas, mas novamente a cautela é indispensável. A Terra já passou por grandes liberações naturais de carbono. Vulcões, metano, matéria orgânica e mudanças oceânicas podem produzir perturbações sem qualquer indústria. É por isso que o registro geológico precisa ser lido como um conjunto, não como uma coleção de sinais isolados. Um pico de carbono sozinho não prova uma civilização. Uma concentração metálica, sozinha, não prova tecnologia. Um composto estranho, sozinho, não prova uma sociedade perdida. O que tornaria a hipótese mais séria seria a convergência de múltiplas marcas: química, sedimentar, isotópica, climática e talvez biológica. Mesmo assim, qualquer conclusão teria de permanecer extraordinariamente prudente. A maior inimiga da evidência, porém, não é apenas a decomposição, é a própria dinâmica da Terra. Nosso planeta está em movimento constante. A crosta se dobra, se rompe, afunda e renasce. Placas tectônicas se chocam, oceanos se abrem, continentes se reorganizam. O que hoje é superfície amanhã pode ser sedimento, e o que um dia foi fundo do mar pode se erguer como montanha. Nada na pele da Terra permanece simplesmente onde estava. A subducção é talvez a imagem mais brutal desse apagamento. Quando uma placa tectônica mergulha sob outra, pedaços inteiros da crosta são levados para regiões de calor e pressão extremos. É como se o planeta tivesse um mecanismo de reciclagem profunda. Litorais, sedimentos, rochas e quaisquer vestígios depositados ali podem ser destruídos ou transformados. Se uma civilização antiga viveu em uma área que depois foi subduzida, sua memória física talvez tenha sido literalmente engolida pelo interior da Terra. A erosão trabalha de modo mais lento, mas não menos implacável.
Vento, água, gelo, rios e ondas desgastam superfícies, fragmentam estruturas, carregam partículas para longe. Uma cidade abandonada pode ser coberta por vegetação em séculos, desfeita em milênios e reduzida a sedimento em períodos maiores. Em milhões de anos, até paisagens inteiras desaparecem. O que parece uma marca permanente para uma civilização pode ser apenas uma textura passageira para uma bacia sedimentar. Os oceanos acrescentam outra camada de esquecimento. Grande parte da superfície terrestre está submersa, e o fundo oceânico é geologicamente jovem em comparação com os continentes. Ele se forma nas dorsais meso-oceânicas e é destruído em zonas de subducção. Cidades costeiras, portos, regiões industriais e áreas densamente habitadas poderiam ser engolidas pela elevação do nível do mar, soterradas por sedimentos ou destruídas por processos marinhos. Um futuro distante talvez jamais encontre aquilo que um dia esteve no centro da civilização. Mesmo quando algo é preservado, reconhecer seu significado pode ser quase impossível. Sem linguagem, sem arquivos, sem cultura viva, um vestígio perde sua moldura. Imagine uma camada com pequenas partículas sintéticas, metais dispersos, sinais de combustão e alterações químicas. Para nós, isso poderia sugerir uma indústria. Para outro observador, poderia parecer apenas um episódio ambiental incomum. A interpretação depende não só do objeto encontrado, mas do repertório de perguntas que o observador sabe fazer. Esse é um limite profundo da investigação. Uma civilização desaparecida não deixaria necessariamente uma mensagem traduzível. Não haveria garantias de que seus símbolos sobreviveriam, nem de que seriam compreendidos. Um artefato isolado, se aparecesse, poderia ser confundido com formação natural, fragmento mineral ou contaminação posterior. E uma assinatura química, por mais real que fosse, não revelaria rostos, nomes, mitos, conflitos ou sonhos. Ela diria apenas que algo aconteceu. Talvez nem dissesse quem fez. A tecnologia futura pode ampliar essa busca. Métodos mais refinados de geoquímica, datação radiométrica, análise isotópica e estudo de sedimentos talvez permitam enxergar padrões hoje invisíveis. Poderemos detectar compostos em concentrações mínimas, reconstruir atmosferas antigas com mais precisão, distinguir perturbações naturais de eventos incomuns com maior segurança, mas ferramentas melhores não eliminam a ambiguidade. No tempo profundo, até os dados mais precisos podem apontar para histórias incompletas. Esse ponto torna a hipótese siluriana menos fantástica e mais desconfortável. Ela não nos oferece uma civilização perdida como resposta. Ela mostra como seria difícil perceber uma, mesmo que tivesse existido. O passado não é um arquivo esperando para ser aberto. É um conjunto de fragmentos alterados por processos que não tinham nenhuma intenção de preservar significado. A ciência pode extrair ordem desses fragmentos, mas precisa aceitar que algumas perguntas talvez permaneçam sem resolução definitiva. No fim, procurar evidências de uma civilização anterior seria como procurar uma impressão digital em uma pedra que foi derretida, quebrada, enterrada, erodida e recristalizada. Talvez ainda exista algum padrão. Talvez não. Talvez o padrão esteja ali, mas seja indistinguível de uma cicatriz natural do planeta. A hipótese siluriana nos obriga a viver com essa incerteza, a possibilidade de que certas histórias, mesmo reais, possam ter sido quase completamente apagadas antes que alguém aprendesse a lê-las. A Terra não é um cofre, é uma máquina lenta de apagar lembranças. A superfície sobre a qual caminhamos parece estável, apenas porque nossa vida é curta demais para perceber seu movimento. Montanhas se erguem e depois são reduzidas a pó. Oceanos invadem continentes e recuam. Florestas desaparecem. Desertos avançam. Costas inteiras são redesenhadas. Se uma civilização surgisse nesse palco e depois caísse, sua permanência dependeria menos de sua grandeza do que da paciência impessoal do planeta. As placas tectônicas trabalham sob nossos pés como engrenagens de uma história que não foi feita para ser lembrada. Elas se movem devagar, mas carregam continentes inteiros. Quando colidem, levantam cadeias de montanhas. Quando se afastam, abrem oceanos. Quando uma mergulha sob a outra, levam partes da crosta para regiões profundas, onde calor e pressão transformam tudo. Esse processo de subducção
funciona como um grande botão de apagar da natureza, não com violência súbita, mas com uma eficiência quase absoluta. Pense em Pangeia, o antigo supercontinente que existiu cerca de 300 milhões de anos atrás. Era uma terra diferente, com massas de terra unidas em uma configuração que já não existe. Com o tempo, Pangeia se fragmentou, dando origem aos continentes que reconhecemos hoje. Qualquer vestígio que pudesse ter existido naquela paisagem teria sido submetido a colisões, rupturas, erosão, soterramento e transformação. Procurar uma civilização perdida em escalas assim seria como procurar uma agulha em um palheiro que nunca para de mudar de forma. Em certo sentido, o planeta atua como um arquivista contraditório. Ele preserva algumas coisas com delicadeza surpreendente, como a impressão de uma folha, a trilha de um animal, a concha de uma criatura marinha desaparecida, mas destrói quase todo o resto. O registro fóssil não é um catálogo completo da vida. É uma seleção acidental, cheia de silêncios. Para cada organismo fossilizado, incontáveis outros foram desfeitos sem testemunha. Para cada camada preservada, muitas foram esmagadas, derretidas ou recicladas. Isso significa que, depois de alguns milhões de anos, mesmo as marcas de espécies comuns podem se tornar raras. Para uma civilização, o problema seria ainda maior. Uma sociedade deixa rastros intensos enquanto existe, mas não necessariamente duráveis no tempo profundo. Edifícios, estradas, pontes, portos e máquinas dependem de materiais que se degradam, oxidam, quebram ou são dispersos. A maior parte daquilo que chamamos de infraestrutura talvez não sobrevivesse como forma. Sobreviveria, se sobrevivesse, como uma alteração misturada às rochas. O fundo dos oceanos também não oferece o abrigo eterno que imaginamos. Ele parece profundo, escuro e silencioso, mas é uma região dinâmica. Sedimentos se acumulam, placas se deslocam, crosta oceânica é criada e destruída. Cidades costeiras, regiões industriais e portos poderiam ser soterrados por lama, consumidos pela elevação do mar ou levados para zonas onde a crosta desaparece. Mesmo aquilo que afunda fora do alcance humano não escapa necessariamente da geologia. O esquecimento também existe no fundo do mar. Para compreender essa escala, a imagem do calendário ajuda. Se toda a história da Terra fosse comprimida em um único ano, o planeta surgiria no primeiro instante de janeiro. A vida apareceria muito cedo, ainda em formas simples e microscópicas. Durante a maior parte desse ano imaginário, não haveria cidades, florestas complexas, animais familiares ou qualquer coisa parecida com civilização. A vida seguiria lenta, silenciosa, quase invisível, enquanto o planeta mudava de atmosfera, oceanos e superfície. A vida multicelular só ganharia presença muito mais tarde nessa escala. Os dinossauros apareceriam em dezembro e desapareceriam antes do ano terminar. Os humanos surgiriam apenas nos últimos instantes do último dia. Toda a nossa história escrita, com impérios, guerras, agricultura, ciência, máquinas e satélites, ocuparia uma fração quase imperceptível. Nessa perspectiva, o orgulho humano perde densidade. A civilização que nos parece o centro de tudo é, para a Terra, um acontecimento extremamente recente. É por isso que qualquer civilização perdida no tempo profundo teria enfrentado uma desvantagem cruel. Não bastaria ter sido avançada. Ela precisaria ter deixado marcas em locais certos, sob condições raras, preservadas por processos que normalmente destroem. Precisaria ter escapado da erosão, do soterramento destrutivo, da subducção, da metamorfose, da atividade vulcânica, da química dos oceanos e da simples dispersão. O verdadeiro obstáculo não é imaginar que algo tenha existido, é imaginar que algo inequívoco tenha sobrevivido. A Terra também conhece reinícios violentos. Ao longo de sua história, houve momentos em que a vida foi interrompida em escala planetária. As extinções em massa não foram apenas episódios de morte, foram mudanças de direção. Ecossistemas inteiros desapareceram, espécies dominantes perderam seu lugar, nichos ficaram vazios. Depois a vida voltou a se reorganizar, não como continuação tranquila, mas como reconstrução a partir dos sobreviventes. Cada extinção foi uma ruptura na narrativa biológica do planeta. As chamadas grandes extinções
marcam alguns dos capítulos mais duros dessa história. Entre elas, a extinção do Permiano-Triássico se destaca como uma das mais devastadoras. O planeta passou por transformações ambientais severas, com oceanos alterados, clima hostil e perdas biológicas imensas. Muito depois, o evento Cretáceo-Paleógeno encerraria a era dos dinossauros não aviários e abriria caminho para uma nova configuração da vida. Em ambos os casos, a Terra não preservou um mundo antigo intacto. Ela o substituiu. Esses eventos funcionam como lembretes de que domínio não é garantia de permanência. Uma espécie pode parecer invencível em seu tempo. Um ecossistema pode parecer estável. Uma forma de vida pode ocupar continentes inteiros. E ainda assim, uma mudança suficientemente profunda pode desfazer essa ordem. Se isso vale para linhagens biológicas que duraram milhões de anos, quanto mais para uma civilização tecnológica, cuja duração, até agora, é curta demais para ser comparada às grandes escalas da vida. A hipótese siluriana se torna ainda mais inquietante quando colocada ao lado dessas extinções. Se uma sociedade avançada tivesse existido antes de um grande reset planetário, talvez não tivesse sido apenas destruída, poderia ter sido apagada junto com o ambiente que a sustentava. Cidades soterradas por sedimentos, costas deformadas, materiais espalhados, registros orgânicos decompostos, sinais químicos confundidos com a própria crise ambiental. Um colapso civilizacional, nesse cenário, se dissolveria dentro de uma catástrofe maior. Depois de uma extinção em massa, a recuperação da vida não acontece de forma simples. O planeta não volta ao estado anterior. Novos grupos ocupam os espaços deixados pelos desaparecidos. Relações ecológicas mudam, ambientes se reorganizam. O que surge depois pode ser tão diferente que o mundo anterior parece quase uma hipótese. Se uma civilização tivesse caído em meio a uma transformação desse tipo, seus vestígios seriam filtrados por milhões de anos de reconstrução biológica e geológica. Essa ideia também muda a maneira como pensamos o futuro humano. Nós costumamos perguntar como preservar nossos monumentos, nossos dados, nossos conhecimentos. Mas talvez a pergunta mais dura seja outra. O que a Terra permitiria preservar? Se uma crise climática, um impacto, uma guerra, uma reorganização oceânica ou uma combinação de eventos interrompesse a civilização, o que sobraria depois de 1 milhão de anos? Depois de 10 milhões? Depois de 100 milhões? A resposta provavelmente seria menor do que gostaríamos. Talvez não fossem os prédios, talvez não fossem os nomes das cidades, talvez não fossem as línguas, as obras de arte, as redes digitais ou os arquivos científicos. O que poderia permanecer seria uma camada fina, um intervalo estranho no registro sedimentar, uma alteração no carbono, partículas incomuns, traços de metais redistribuídos, mudanças na biodiversidade, sinais de aquecimento ou acidificação. Um futuro observador talvez não encontrasse a humanidade. Encontraria apenas um distúrbio. E mesmo esse distúrbio poderia ser ambíguo. Um pico químico poderia ter origem industrial ou natural. Uma mudança climática abrupta poderia resultar de vulcanismo, liberação de metano, alterações oceânicas ou atividade biológica. Uma queda na biodiversidade poderia ser lida como parte de um ciclo ecológico maior, sem contexto cultural, sem registros diretos, sem uma sequência clara de evidências. Nossa presença poderia ser debatida como uma interpretação entre outras. Talvez fôssemos uma hipótese, não uma certeza. A ausência de evidência, nesse cenário, deixa de ser simples. Em escala humana, quando não encontramos vestígios, tendemos a concluir que nada existiu. Mas em escala geológica, essa lógica enfraquece. O planeta é capaz de apagar tanto que a falta de ruínas não prova necessariamente a ausência de sociedades. Ao mesmo tempo, não autoriza a acreditar nelas. A hipótese siluriana habita exatamente esse espaço difícil entre a humildade diante do esquecimento e a responsabilidade de não confundir silêncio com prova. Há algo profundamente desconfortável nisso. A Terra não odeia as civilizações, também não as protege. Ela continua, move placas, altera mares, desgasta montanhas, enterra florestas, abre fissuras, fecha oceanos. Do ponto de vista do planeta, uma civilização pode ser tão passageira quanto uma estação. Para nós,
Ela contém memórias, amores, conflitos, descobertas e ambições. Para o registro geológico, talvez seja apenas uma camada ligeiramente diferente das outras. É essa indiferença que torna a hipótese tão poderosa. Ela não precisa demonstrar que houve alguém antes de nós para nos inquietar. Basta mostrar que, se houve, talvez a Terra tivesse meios de esquecer. E se a Terra pode esquecer os outros, também pode nos esquecer. A nossa história, tão cheia de ruído enquanto vivida, pode se tornar quase silenciosa quando vista a partir de eras futuras. Uma marca fina entre pressões, minerais e sedimentos. Ainda assim, talvez o esquecimento nunca seja completo. Talvez alguma coisa permaneça. Uma assinatura isotópica, um rastro químico, uma mudança abrupta na composição dos oceanos, um padrão incomum de extinção, uma perturbação que futuros cientistas não consigam explicar de imediato. Não seria uma voz, não seria uma mensagem, seria um eco. E a questão final não seria apenas se esse eco existe, mas se haveria alguém, em algum futuro distante, capaz de ouvi-lo. É fácil imaginar a inteligência como uma coroa inevitável no topo da evolução. Como se, dado tempo suficiente, a vida sempre caminhasse em direção a cérebros capazes de perguntar, construir e lembrar. Mas a evolução não trabalha em direção a um destino. Ela não busca a consciência, nem a tecnologia, nem cidades iluminadas à noite. Ela responde a pressões locais, resolve problemas imediatos e, durante bilhões de anos, sobreviver quase nunca exigiu o tipo de inteligência que nós valorizamos em nós mesmos. Para que uma mente complexa surja, não basta um cérebro capaz. É preciso um mundo que permita essa complexidade. Um longo intervalo de estabilidade climática ajuda. Ambientes dominados por invernos vulcânicos constantes, impactos frequentes ou mudanças bruscas demais não favorecem adaptações lentas e cumulativas. Em cenários assim, a sobrevivência pode premiar resistência, velocidade, camuflagem ou instinto, não necessariamente reflexão, planejamento abstrato ou tecnologia. A Terra passou muitas vezes por turbulências capazes de interromper caminhos evolutivos antes que florescessem. Entre essas catástrofes, porém, existiram janelas, épocas relativamente estáveis, longas o suficiente para que a vida fizesse mais do que reagir. Foram intervalos em que ecossistemas se complexificaram, relações sociais se aprofundaram e alguns animais passaram a resolver problemas de maneiras surpreendentes. A estabilidade, nesse sentido, é apenas o palco. Ainda falta o conjunto raro de instrumentos, corpo adequado, ambiente favorável, tempo evolutivo, comunicação, memória social e alguma forma de continuidade entre gerações. No caso humano, o fogo foi decisivo. Ele não apenas aqueceu corpos durante a noite, transformou alimentos, afastou predadores, prolongou a vida social para além do pôr do sol e talvez tenha alterado a própria trajetória da nossa cognição. Mas o fogo também revela uma limitação. Uma espécie inteligente que evoluísse no oceano, por exemplo, poderia nunca fundir metais, queimar argila ou desenvolver certas tecnologias baseadas em combustão, não por falta de inteligência, mas porque seu mundo não ofereceria a mesma gramática material. A cooperação foi outro ponto crucial. A inteligência pode nascer no cérebro, mas muitas vezes floresce em grupo. Golfinhos, elefantes, corvídeos e primatas mostram capacidades notáveis de memória, aprendizagem e solução de problemas. Mas o que transforma lampejos individuais em algo maior é a transmissão, um comportamento aprendido, uma técnica ensinada, um símbolo partilhado, uma história repetida. Sem essa ponte, a inteligência permanece presa ao indivíduo. Brilha por um tempo, depois se apaga junto com ele. A cultura é justamente essa ponte sobre a morte. Ela permite que uma descoberta sobreviva ao corpo que a fez. Uma criança humana não precisa reinventar o fogo, a roda, a linguagem ou a matemática. Ela nasce em uma rede de memórias acumuladas. A cultura empilha ideias ao longo das gerações, criando uma espécie de mente coletiva que nenhum indivíduo sozinho poderia conter. Mas essa continuidade é frágil, depende de confiança, ensino, linguagem, rituais, cuidado com os jovens e estabilidade social suficiente para que o conhecimento não se perca. Essa talvez seja uma das grandes apostas da evolução. Muitos animais podem ser inteligentes,
Poucos conseguem transformar inteligência em cultura cumulativa. Um chimpanzé pode aprender a usar uma ferramenta. Um corvo pode resolver um problema complexo. Um polvo pode escapar de um recipiente com uma habilidade que parece quase deliberada. Mas, se cada geração recomeça do zero, a chama nunca se torna incêndio. A inteligência sem continuidade é como escrita sobre a água: aparece, ondula e desaparece. Mesmo em nossa própria história, essa transição foi lenta. Homo sapiens existiu por dezenas de milhares de anos antes da agricultura, da escrita e das cidades. Durante a maior parte da nossa existência, fomos uma espécie inteligente, simbólica, social, mas com uma pegada planetária leve. Caçávamos, coletávamos, contávamos histórias, enterrávamos mortos, fazíamos marcas em pedra e osso. Se não estivéssemos aqui para encontrar esses vestígios, grande parte da nossa vida interior teria desaparecido quase por completo. Isso muda a pergunta sobre civilizações antigas. Talvez a questão não seja apenas se uma espécie anterior construiu máquinas. Talvez seja se ela pensou, comunicou, lembrou, sofreu, sonhou e organizou sua existência sem deixar uma arquitetura durável. Uma inteligência oceânica, florestal ou nômade poderia nunca ter sentido a pressão de dominar paisagens. Se o ambiente fosse rico e estável, se a sobrevivência não exigisse excedente agricultura ou cidades, por que construir? Por que transformar radicalmente o mundo que já sustenta? A civilização, vista assim, deixa de parecer o destino natural da inteligência. Ela se torna um desvio específico, uma resposta a pressões muito particulares, secas que empurram populações para o cultivo, animais domesticáveis, plantas adequadas, necessidade de armazenar alimento, escassez de recursos, conflitos e cooperação em escalas cada vez maiores. O que chamamos de progresso talvez seja, em parte, uma sequência de soluções para problemas que nem toda espécie inteligente precisaria enfrentar. Isso não diminui a inteligência humana, apenas a coloca em perspectiva. A evolução não possui uma escada com o ser humano no último degrau, possui uma paisagem de caminhos divergentes. Algumas espécies vencem pela força, outras pela velocidade, outras pela camuflagem, outras pela reprodução abundante. Crocodilos, tubarões e samambaias persistiram por períodos imensos, não porque ficaram para trás, mas porque funcionaram. A consciência reflexiva não é a única resposta possível ao desafio de existir, e então surge a possibilidade mais silenciosa. Talvez a Terra tenha produzido mentes antes de nós, mas não civilizações industriais. Mentes capazes de perceber padrões, formar vínculos, talvez até criar tradições, mas incapazes ou desinteressadas em inscrever sua presença em pedra, metal ou carbono queimado. Seriam presenças quase invisíveis para a geologia, não por terem fracassado, mas por terem vivido em outro ritmo. Um ritmo sem monumentos, sem mineração, sem fumaça, sem camadas industriais. Os dinossauros tornam essa reflexão inevitável. Durante cerca de 160 milhões de anos, dominaram a Terra em uma diversidade imensa. A maioria, ao que tudo indica, vivia guiada por instintos e adaptações perfeitamente eficazes. Mas algumas linhagens apresentavam características intrigantes: cérebros relativamente maiores, visão aguçada, membros capazes de manipulação. É tentador imaginar caminhos interrompidos. Se o asteroide não tivesse atingido o planeta, alguma linhagem poderia ter seguido rumo a maior complexidade cognitiva. É uma especulação, não uma conclusão, mas revela como oportunidade e acaso podem pesar. Mesmo que algum animal do passado tivesse dado os primeiros passos rumo ao raciocínio complexo, ainda faltaria a pergunta decisiva. Ele teria construído algo maior do que si mesmo? A inteligência humana não floresceu isolada. Foi moldada em grupos, em histórias, em imitação, em ensino, em cuidado prolongado. Um cérebro capaz não basta. É preciso uma rede. Uma espécie pode ter percepção, memória e criatividade, mas sem colaboração estável, talvez nunca atravesse a fronteira entre resolver problemas e acumular civilização. Os povos mostram isso de maneira quase trágica. Eles são criaturas de uma inteligência profundamente diferente da nossa. Resolvem enigmas, reconhecem padrões, escapam de tanques,
manipulam objetos e parecem brincar. Seus sistemas nervosos são distribuídos, com grande parte dos neurônios espalhada pelos braços. É como se o pensamento deles não estivesse apenas centralizado, mas derramado pelo corpo, e ainda assim vivem pouco, geralmente de forma solitária, sem uma tradição longa que permita acumular conhecimento de geração em geração. A genialidade do povo é uma centelha, não uma fogueira. Brilha dentro de um corpo flexível, muda de cor, improvisa, desaparece. Sem anciãos, sem infância prolongada, sem cultura acumulativa, sua inteligência não se empilha através do tempo. Isso nos lembra que a mente, sozinha, não garante história. Uma espécie pode ser brilhante e ainda assim permanecer geologicamente muda. Pode compreender seu mundo de maneiras que jamais saberemos, porque nada disso se cristaliza em vestígios duráveis. As aves oferecem outro caminho. Corvos e papagaios rivalizam com primatas em certas tarefas de solução de problemas. Reconhecem rostos, usam ferramentas, aprendem socialmente. Ainda assim, até onde sabemos, não transformaram essas habilidades em tecnologia acumulativa comparável à humana. Faltaram dedos? Faltou fogo? Faltou pressão ambiental? Faltou tempo? Essas perguntas não têm respostas simples. Elas apenas reforçam que inteligência não é uma única estrada. É um território vasto, cheio de rotas que não levam necessariamente a fábricas ou satélites. E antes mesmo dos dinossauros, nas paisagens remotas do Permiano e do Triássico, outras linhagens dominavam a Terra. Répteis diversos, arcossauros, terapsídeos semelhantes a mamíferos em alguns aspectos, criaturas adaptadas a mundos que já desapareceram. É possível imaginar, com extrema cautela, que alguma linhagem tenha experimentado formas primitivas de sociabilidade complexa ou uso simples de ferramentas. Mas imaginar não é demonstrar. A distância de uma possibilidade evolutiva e uma civilização detectável é imensa. Ainda assim, a humildade científica começa justamente nesse reconhecimento. Não sabemos quantos caminhos a evolução quase tomou. Não sabemos quantas mentes surgiram sem deixar marcas. Não sabemos quantas formas de percepção foram apagadas porque não eram feitas de pedra, metal ou escrita. O registro fóssil preserva corpos em condições raras. Ele não preserva pensamentos, não preserva canções, gestos, medos, rituais ou cosmologias. Uma mente antiga poderia ter existido e desaparecido sem que a Terra guardasse sua voz. Essa ideia também nos obriga a reconsiderar a palavra avançado. Tendemos a medir avanço por artefatos, cerâmica, ferramentas, edifícios, máquinas, circuitos, mas talvez uma espécie inteligente possa avançar em direção à integração, não à transformação, em direção a uma relação mais discreta com o ambiente, não à exploração intensiva, uma cultura de mentes, não de máquinas. Uma civilização sem indústria talvez não seja menos complexa em experiência interna, apenas menos visível para uma espécie como a nossa. Mas, para a hipótese siluriana, a visibilidade importa. Uma civilização que não altera o planeta em escala ampla dificilmente deixaria a assinatura geológica, e uma civilização que altera o planeta talvez se torne mais detectável justamente por seu impacto. Essa é a ironia. Para ser lembrada pela rocha, uma sociedade talvez precise ferir o mundo o suficiente para deixar cicatriz. A Terra não registra facilmente sabedoria silenciosa. Registra carbono, metais, extinções, sedimentos, isótopos, rupturas. É nesse ponto que voltamos a nós. A humanidade está deixando marcas fortes, mas não necessariamente nobres. Uma possível camada futura poderia conter sinais de combustão de combustíveis fósseis, alterações no ciclo do carbono, resíduos de materiais sintéticos, mudanças na biodiversidade, metais redistribuídos, partículas incomuns e uma assinatura isotópica característica. Talvez esse seja o nosso monumento mais durável, não as cidades que admiramos, mas a perturbação que provocamos no sistema terrestre. Se desaparecêssemos, florestas poderiam cobrir avenidas, rios poderiam abrir novos caminhos sobre antigos bairros, o concreto racharia, o aço oxidaria, o vidro se fragmentaria. Em alguns milhões de anos, a superfície talvez parecesse inocente, mas escavando fundo o bastante, um observador futuro poderia encontrar uma faixa estranha, uma anomalia fina e global.
Não encontraria necessariamente Shakespeare, Brasília, Tóquio, Lagos ou a internet. Encontraria um sinal, uma espécie de pós-gosto químico da nossa passagem. Talvez seja isso que a hipótese siluriana realmente nos ensina. Não que houve uma civilização antes de nós. Essa continua sendo uma ideia especulativa, sem evidência direta, mas que nossa confiança em ser o começo pode ser mais emocional do que científica. A Terra é antiga demais, incompleta demais, ativa demais para que possamos transformar silêncio em certeza absoluta. O mais honesto é permanecer entre duas formas de humildade, não inventar civilizações sem prova e não superestimar a capacidade do planeta de preservar tudo. Se um dia descobríssemos uma assinatura inequívoca de inteligência anterior, a mudança seria profunda. Não seria apenas uma revisão da história, seria uma revisão da identidade humana. Deixaríamos de ser o primeiro clarão da consciência tecnológica na Terra e passaríamos a ser parte de uma sequência mais antiga, talvez rara, talvez recorrente. A pergunta deixaria de ser por que somos únicos e se tornaria como evitar o destino daqueles que talvez tenham vindo antes. Mas mesmo sem essa descoberta, a hipótese já tem força filosófica. Ela nos mostra que civilizações podem ser menos permanentes do que imaginam, podem surgir como ondas na praia, cada uma brilhando por um instante antes de se quebrar e recuar. Algumas talvez deixem espuma, outras, uma marca na areia, outras, nada. A diferença entre ser lembrado e desaparecer pode depender de processos indiferentes: sedimento, química, pressão, sorte. No fim, talvez não sejamos os primeiros. Talvez sejamos. A ciência, por enquanto, não pode afirmar mais do que isso. Mas a pergunta permanece, fria e fértil, dentro das rochas. Ela nos convida a olhar para a inteligência não como destino, mas como possibilidade. Para Sivuras, para o nosso legado não como garantia, mas como aposta contra o tempo. E sob nossos pés, a Terra continua em silêncio, guardando ou apagando tudo o que um dia tentou dizer. Nós estivemos aqui.